Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os temas dessa edição. Estudantes do Colégio Universitário da Federal do Maranhão estão aprendendo a transformar tecnologia em acesso à cidadania. Uma nova regra para o chocolate promete deixar mais claro o que existe dentro de cada produto vendido no Brasil, inclusive para os importados. O empreendedorismo feminino ganha força, mas ainda convive com desafios. Na Bahia, histórias reais ajudam a mostrar esse movimento na prática. E em São Paulo, escolas adotam um protocolo para enfrentar racismo e xenofobia antes que a violência se repita no ambiente escolar. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. Alunos do Colégio Universitário da Federal do Maranhão participaram de uma formação que ajuda outras pessoas a acessar direitos pela internet. O curso, realizado na Casa da Justiça Universitária, preparou estudantes para orientar a comunidade no uso de ferramentas digitais do Judiciário. A ideia é transformar conhecimento em cidadania, aproximando a população dos serviços públicos que muitas vezes já existem, mas nem sempre são fáceis de encontrar. O acesso à justiça também passa pela internet. Hoje, muitos serviços podem ser buscados em plataformas digitais, como acompanhamento de processos, emissão de certidões, participação em audiências virtuais e registro de demandas nos juizados. Mas, para uma parte da população, essa porta de entrada ainda parece distante. Falta familiaridade com sistemas e orientação sobre onde procurar ajuda. Foi com esse objetivo que alunos do Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão participaram da 6ª edição do curso de formação de agente de inclusão de cidadania por meio digital. Então, esse dia é um dia muito importante porque nós estamos tendo contato com o direito civil, o direito que atende às necessidades da população, e é um direito que deve ser conhecido porque muita gente não conhece esses direitos, e ele é muito importante para que a gente consiga reivindicar nossos direitos. A formação trabalhou conceitos próximos da vida cotidiana e o foco não era apenas entender a lei, era mostrar como o conhecimento jurídico pode ser usado principalmente quando alguém precisa buscar atendimento ou registrar uma demanda, entendendo qual caminho seguir. A proposta é formar jovens multiplicadores. É uma forma de levar o aprendizado para além da sala de aula e aproximar o judiciário de quem mais precisa de informação. De forma geral, foi bem esclarecedora, porque no colégio universitário a gente tem o curso e tem essa matéria de direito. Só que a gente não dá ele tanto da forma prática. Então aqui a gente aprendeu mais como ele funciona no nosso dia a dia. Então a gente consegue entender como o direito às vezes acaba sendo negligenciado, mas não porque a população não corre atrás. Às vezes porque eles não têm acesso. Então o doutor Alexandre mostrou isso pra gente, que às vezes a pessoa deixa casos que parecem pequenos acontecer por conta dessa falta de acesso, e como nós, enquanto mediadores, enquanto pessoas que temos ciência disso, podemos ajudar. A iniciativa também mostra como educação, tecnologia e cidadania podem caminhar juntas. Em vez de tratar o digital como barreira, o curso apresenta as ferramentas online como caminho para garantir direitos. É um projeto que foi idealizado pelo Dr. Alexandre Lopes, justamente com o intuito de aproximar mais a comunidade do judiciário. Então é importante porque os alunos têm acesso e têm contato com os principais direitos, as formas de reivindicar esses direitos, e tem uma perspectiva muito prática, porque a gente trabalha em sala de aula muito teoricamente, é que eles podem ver como o direito acontece na prática. Inclusive, que é o principal do curso, eles podem atuar como agentes de formação. Eles vão replicar esse conhecimento para outras pessoas da família, da comunidade, e aí o acesso, a difusão do conhecimento passa a ser maior ainda. O curso é uma experiência de formação cidadã. Nele, os estudantes tiveram contato com temas jurídicos que fazem parte da vida real e aprenderam que pequenas demandas também podem ser encaminhadas quando existe informação. Para a comunidade, o resultado esperado é uma rede de apoio mais próxima. E para os alunos, a formação amplia o olhar sobre direitos, responsabilidades e participação social. A gente está trabalhando um projeto desenvolvido pelo 5º Juizado de São Luís chamado Agente de Inclusão de Cidadania Digital.
A ideia é trabalhar com os alunos conceitos de direitos, em especial direitos próximos das realidades que eles vivem, direito de consumidor, direito de família, direito de vizinhança, de empreendedorismo, e como alcançar esses direitos através da justiça com as ferramentas digitais disponíveis. E quando um jovem, ele entende como acessar um serviço público digital, esse conhecimento não fica só com ele. Pode chegar na família, no bairro, em outras pessoas que enfrentam dificuldade para usar a tecnologia. É assim que a escola também ajuda a formar cidadãos. E daqui a pouco a gente fala sobre uma nova legislação que define quanto de cacau precisa ter nos chocolates e derivados vendidos no Brasil. A mudança ainda não vale de imediato, mas já promete mexer com rótulos, fabricantes e também com a escolha do consumidor na hora da compra. Sabe aquela barrinha de chocolate que muita gente gosta? Pois agora vai ficar mais fácil saber o que tem dentro dela. Uma nova lei define percentuais mínimos de cacau para chocolates e derivados vendidos no Brasil, inclusive para produtos importados. A regra já foi sancionada e passa a valer em 360 dias. A ideia é dar mais transparência para o consumidor e evitar que produtos com pouco cacau sejam confundidos com chocolate de verdade. A nova lei fixa percentuais mínimos de cacau para diferentes produtos e obriga que os rótulos informem o teor de cacau presente na composição. As regras valem para produtos nacionais e importados comercializados no território brasileiro. Entram na nova regra o chocolate, chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate em pó, achocolatados e coberturas sabor chocolate. Para a categoria chocolate, o produto deve conter no mínimo 35% de sólidos totais de cacau, dos quais pelo menos 18% devem ser manteiga de cacau. Já a categoria chocolate ao leite deve ter ao menos 25% de sólidos totais de cacau. E é obrigatório informar a porcentagem de cacau nos produtos em destaque na parte frontal dos rótulos. Embalagens dos produtos que contêm cacau, como por exemplo, chocolate ao leite, chocolate branco, achocolatado, devem ter a informação do percentual de cacau na composição do produto. Ou seja, na embalagem deverá constar a frase contém X% de cacau, possibilitando que o consumidor tenha informação clara a respeito do produto que está adquirindo. Muitos produtos têm apenas a denominação sabor chocolate, o que não quer dizer que tenha um percentual de cacau na sua composição, pois o cacau é um produto com custo elevado. O objetivo é facilitar a identificação pelo consumidor. Produtos que não atendem às definições previstas na lei não podem utilizar elementos que induzam o consumidor ao erro. Essas alterações trazem uma maior transparência em relação à composição dos alimentos que estão sendo adquiridos pelo consumidor, possibilitando uma escolha mais consciente do produto comprado. As empresas que descumprirem as regras estão sujeitas a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação sanitária. As empresas têm um prazo de cerca de 1 ano para se adaptarem às novas exigências. Vai ficar mais fácil para o consumidor, identificar o que de fato está consumindo e fazer as melhores escolhas na hora da compra. E agora a gente traz um dado interessante. Um levantamento do Sebrae mostra que 54,6% das pessoas que pretendem empreender até o final desse ano são mulheres. E por trás desse número tem preparo, redes de apoio e também desafios que ainda pesam no dia a dia. A gente entende esse cenário com uma especialista e mostra 3 histórias da Bahia que traduzem essa força na prática. Segundo o Sebrae, 54,6% de quem pretende empreender em 2026 é mulher. Um sinal de que elas estão assumindo a dianteira no planejamento de novos negócios. E esse cenário aparece na prática. Na Bahia, Flávia empreende há 12 anos. No mesmo bairro onde começou, ela montou um salão especializado em cabelos crespos. E hoje coordena uma equipe com mais de 10 profissionais, com focos em tratamentos naturais e uma linha própria de produtos.
Isso é de fundamental importância na qualidade e na excelência dos serviços que você vai prestar. Para especialistas, a percepção é de que nesse ano muitas mulheres chegam mais preparadas, com decisões mais conscientes e metas mais bem desenhadas. As mulheres que chegam ao topo não chegam por acaso. Chegam porque entenderam que desempenho é combinação da força emocional, ambiente certa e tomada de decisão clara. No Brasil, o empreendedorismo feminino está mudando. As mulheres estão abrindo negócios mais estruturados, mais estratégicos e com menos improviso. Buscam constância de receita, posicionamento sólido e comunidade que amplia presença. Não é só empreender, é ocupar o espaço com intenção. Outra trajetória que conversa com esse preparo é da estilista Madalena Bispo. A inspiração veio de casa, ela se profissionalizou, abriu a primeira loja física há 14 anos e viu a marca ganhar reconhecimento com desfiles e clientes dentro e fora do Brasil. Um caminho longo, construído etapa por etapa. Cresci ali, ela fazendo a minha própria roupa. Depois eu disse, não, agora eu quero dizer que eu quero a roupa assim. Então, a roupa vai ter um volume, a roupa vai ter um bolso. Fui idealizando isso na minha mente, mas não bastaria só idealizar. Então, eu fui estudar. Então, quando surgiu o primeiro curso de moda em Salvador, que foi o curso no Senac, eu fui lá para poder ser aluna do Senac, depois entrei na faculdade, sou design de moda, de formação. E um ponto aparece como acelerador desse crescimento, que é a rede de apoio. Para a especialista, quando existe conexão, troca e suporte, o avanço tende a ser mais rápido e sustentável. Nenhuma mulher escala sozinha. Redes de apoio e networking são decisivos. Eles tiram o peso emocional, dão velocidade para decisões e evitam aquele isolamento que atrapalha a performance. Quem está conectada cresce mais rápido. Mas o avanço não elimina desafios históricos. A dupla jornada, a cobrança por perfeição e ambientes que ainda esperam comportamentos diferentes de homens e mulheres continuam entre os principais obstáculos. Essa cobrança dupla adoece e é por isso que ambientes saudáveis em 2026 precisam ter critérios claros, comunicação direta e espaço para divergência sem punição velada. No começo do ano, muitas mulheres chegam cheias de metas, autocobrança e pouca pausa, mas a ambição só funciona quando não vira exaustão. Metas precisam caber na vida real. Saúde emocional é estratégia e garante a lucidez de decisões consistentes. E para muita gente, empreender também é manter viva uma história. A chefe Ana Célia comanda há mais de 50 anos um restaurante voltado para a culinária africana, valorizando ancestralidade e memória. Agora, a continuidade do legado começa a ser dividida com o sobrinho neto, que aprende o ofício ao lado dela. Conseguimos agradar e trazer esse pessoal para vir para comer. Eu me queixo muito porque o Zanzibar ficou anos ele sozinho fazendo comida africana, com 80% de preto. Não é a Bahia. E você valoriza todas as outras comidas, mesmo na comida da sua raça, da sua raiz. Histórias diferentes, mas ligadas pelo mesmo fio. Mulheres que empreendem e transformam realidades, movimentando a economia. E na largada do ano, a orientação é não ignorar a rotina real, porque plano bom é aquele que cabe na vida. Produtividade importa, mas produtividade sem clareza vira agitação e não resultado. E sim, existe algo muito próprio da liderança feminina hoje. As mulheres têm uma leitura fina de contexto, uma capacidade de perceber nuances de clima, risco humano e cultura. Isso fortalece equipes e melhora decisões. Quando deixam de buscar a perfeição e passam a buscar funcionalidade, ficam imbatíveis. Para quem está começando agora, meu conselho é direto. Estrutura. Sem isso, a pressão engole. Estrutura é agenda clara, prioridades reais, rede de apoio ativa e limites firmes. Liderar não é agradar. Liderar é sustentar o próprio ritmo sem perder a si mesma. Essa é a nova liderança feminina, forte, consciente e estratégica. Esse é o movimento que veremos crescer em 2026. É muito legal acompanhar histórias, que se tornam referências para outras mulheres.
E depois do intervalo, a gente fala de proteção dentro das escolas. Em São Paulo, uma iniciativa ajuda professores e equipes pedagógicas a identificar situações de racismo e xenofobia para transformar a resposta da escola em ação educativa para que a violência não se repita. É logo mais. Na escola, racismo e xenofobia podem aparecer em situações do dia a dia, como uma piada, um apelido, exclusão na brincadeira ou ofensa no corredor. E quando isso acontece, a pergunta é: a escola sabe como evitar esse tipo de atitude para que ela não se repita? Em São Paulo, um protocolo foi criado justamente para orientar esse caminho. E ele já está virando prática dentro das unidades. A escola é um retrato do país. E quando o país convive com desigualdade e preconceito, isso aparece no corredor, no recreio, na brincadeira e até na forma como uma criança aprende a se enxergar. Na Zona Leste de São Paulo, professores, estudantes e gestores se reuniram para apresentar um protocolo de prevenção e enfrentamento ao racismo e à xenofobia. O objetivo é evitar improvisos e oferecer orientação com um passo a passo para acolher, registrar, encaminhar e educar. Alguém de vocês sabem o que é protocolo? Protocolo é uma coisa que você segue passo a passo, como a escola. A escola, ela em si é um protocolo. Vocês acordam, vocês tomam café, né? Vocês escovam os dentes, tomam um banho, se trocam, vêm pra escola, entram na sala de aula. Vocês têm a hora do recreio. Isso tudo é um protocolo. Também quando acontece um caso, como também o racismo. Se acontecer um caso de racismo, tem que seguir o protocolo. E tem as regras do protocolo. A escola, ela tem regras. No caso, você tem que seguir as regras da escola. Bater o sinal do recreio, vocês têm que voltar para a sala. Vocês têm que fazer as lições, não pode ter desentendimento entre os alunos, senão vocês levam advertência. Isso tudo é um protocolo. Quando existe protocolo, a escola ganha um mapa. E esse mapa serve para duas coisas ao mesmo tempo: agir quando acontece e evitar que aconteça de novo, com formação e conversa no cotidiano. Para falar do protocolo, é necessário entender que não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracista. Esta frase é de Angela Davis, foi segregada, torturada nos Estados Unidos da América. Angela Davis liderou, na década de 60 e 70, os Panteras Negras, que é o símbolo, Black Power. Hoje eu sou aqui uma mulher negra professora porque quem passou antes de mim lutou para que hoje eu pudesse votar, eu pudesse estar no meio acadêmico, eu pudesse me formar e ser professora. Então, cabe a nós que estamos aqui hoje, professores, alunos, sociedade, continuar essa luta para garantir os direitos que nós já temos, que para conquistar os novos direitos, ocupar os espaços que ainda precisam ser ocupados. Mas a ideia é que o combate ao racismo não fique preso a uma reunião. Ele precisa aparecer onde a vida escolar acontece, que é na sala e nas relações entre as crianças e professores. Xenofobia, você sabe o que é? Eu sei. Xenofobia é o preconceito com pessoas de outros países, estados, e as pessoas ficam zoando elas porque ou tem roupa diferente ou a linguagem é diferente. Você sabe o que é racismo? Racismo é quando uma pessoa vai lá e fala que a cor dela é feia, horrível ou faz bullying com ela por conta da cor também. E tem um desafio novo que a escola também começou a encarar: o racismo no ambiente digital. Porque a internet não é neutra. Aquilo que aparece numa busca ou num feed pode reforçar preconceitos e atingir direto a autoestima. Eu pesquisei cabelos bonitos, apareceu cabelos, sim, liso. E você não achou nenhum cabelo negro? Eu só achei muito pouco. Pro, olha o que aparece quando eu pesquiso cabelo feio. Não acredito, Mel. A maioria são cabelos negros. Ah. Poxa, que coisa chata, hein?
E aí, como a gente está falando sobre o racismo algorítmico, que quando a pessoa fica curtindo coisas erradas, induz a ter mais essas imagens, então aqui a gente já está vendo um erro, não tá? Agora imagina se uma criança digita isso e ela vê que o cabelo dela não está sendo representado. E o que é o pior, está sendo um cabelo que é feio. Isso não é legal, não é? Sabe o que a gente pode fazer? Já que a gente tem que passar isso para os estudantes menores, a gente pode fazer uma produção de cartazes na escola. O que vocês acham? A resposta foi transformar isso em aprendizagem. Discutir, pesquisar referências, produzir cartazes, ampliar o repertório. Quando o estudante entende o mecanismo, ele passa a ter mais ferramentas para não aceitar o preconceito como se fosse normal. O importante de uma aula com essa temática de educação antirracista é proporcionar para os estudantes novas maneiras de enxergar o outro. Muitas das vezes eles trabalham muito individualmente. Então, o que a gente vai fazer agora? A missão agora, a gente vai pesquisar influenciadores negros. Pode ser um cantor, pode ser um jogador de futebol, pode ser uma atriz, pode ser outro tipo de profissão, para a gente espalhar esses cartazes na escola. Tudo bem? E existem outras formas de estimular a valorização da identidade, como, por exemplo, no brincar. Uma coordenadora pedagógica começou a personalizar bonecas negras e levou o tema para dentro das práticas da infância com intencionalidade e letramento. A importância dessas bonecas, de você ter e você brincar com uma boneca negra, para as crianças negras é a sensação de pertencimento e identidade, e para as crianças não negras é a questão de saber que a gente vive num país multicultural. Então as crianças precisam conhecer a negritude para ter esse pertencimento. E é isso que a gente faz hoje nas escolas. Eu faço como coordenadora na minha escola e nós somos convidados também para ir em outras escolas através do Afrobetizar, né? Para as professoras conhecer como brincar e conhecer também um método de educação étnico-racial que se chama Afrobetizar. A professora chama a atenção para o fato de que não basta colocar o brinquedo na estante. É preciso ensinar a brincar. A gente precisa ensinar essas crianças a brincar, porque se a criança tem um letramento que o negro é ruim, na brincadeira sempre vai aparecer como a pior aluna, né? Como o bandido da história, da brincadeira de polícia e ladrão. Então, se a gente só comprar boneca e jogar lá e não trazer esse pertencimento, a gente chama de valorização positiva, não vai adiantar ter bonecos negros dentro da escola. Eu quero formar essas crianças para que elas tenham voz, para que elas sejam sim, para que as pessoas vejam elas como sujeito de direito, né? Que as pessoas escutem as crianças e entendam que elas também têm voz. O protocolo pode se tornar uma cultura escolar. E é isso que sustenta a mudança, porque educação é um processo longo e precisa ser mantida como prática e não como evento. Certo, pessoal, o nosso grupo é de 5. Eu, Bia, Pedro e Cauã. Já estamos dentro, só falta um. Letícia, sei muito sobre quilombolas. Posso contar um pouco da minha história, um pouco da minha cultura. Ah, você faz parte daquele povo que chega todo atrasado na escola e com a canela toda suja. Mas você sabe o motivo disso? Eu não quero saber. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Eu gostaria muito de participar. Ah, você? A gente nem entende o que você fala. Eu posso falar sobre minha família ou nossas tradições. Ai, Samira, a gente não entende o que você fala e esse trabalho é sobre a nossa cidade, não sobre o seu país. Letícia, racismo e xenofobia são crimes que não toleraremos. Então foi por causa de cenas como essa da peça que vocês acabaram de ver que a prefeitura criou um protocolo para enfrentar o racismo e a xenofobia nas escolas. A nossa de exemplo, para que cenas como essa não venham acontecer novamente. Mas, caso venha acontecer, o protocolo já está tudo feito já. É só obedecer. Que, por exemplo, como os alunos têm que agir, como os professores têm que agir e como a direção tem que agir. Tudo certinho. É importante lembrar que a escola não resolve sozinha as desigualdades e injustiças da sociedade, né? Mas ela pode contribuir para que o preconceito não continue sendo uma regra silenciosa, disfarçada de brincadeira. Quando a comunidade escolar combina orientação e projetos que fortalecem a identidade, o que muda não é só o ambiente,
é a forma como cada estudante aprende a existir e a respeitar o outro, né? E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.